vou começar a gravar os vídeos sobre o livro Direito, Legislação e Liberdade, do Hayek. E os livros são, na verdade, 3 livros que compõem esse título. Eu vou agora tratar do volume 1, chamado Normas e Ordem, e depois eu vou fazer os outros. Talvez eu precise modificar um pouco a divisão original para tentar deixar certo, deixar uma forma mais bem dividida, mas isso eu vou ver nos próximos vídeos. Muito bem. Para começar o texto, é preciso compreender que o conhecimento está disperso na sociedade. Não existe nenhum ser que detém todo o conhecimento. Essa ideia, na verdade, esse engano de que poderíamos entender todo o conhecimento surgiu em um momento em que a ciência se desenvolvia rapidamente, fazendo com que as pessoas pensassem que a ciência poderia entender tudo. Ou seja, num ambiente de um certo otimismo decorrente do desenvolvimento científico, começou a se pensar que seria possível estender o conhecimento sobre todas as ações humanas. E isso é um engano, na verdade, porque o ser humano ele tem uma parte do ser humano que não é possível você conseguir imaginar e nem prever, e nem mesmo compreender todo o conhecimento composto na sociedade e de todos os seres humanos. Para citar um exemplo, você não consegue determinar os gostos das pessoas, o que ela vai querer comer hoje à tarde, por exemplo. O homem ele começou a agir antes de pensar, antes de raciocinar. As normas que governam a conduta humana eram praticadas sem serem conhecidas. Por exemplo, imagine, a fim didático, um grupo de animais. Os animais eles estão agindo, inclusive agindo em grupo, mas eles não estão pensando sobre aquilo que eles estão fazendo, não estão pensando nas normas, por que eles estão fazendo cada coisa. Da mesma forma o ser humano, ele começou a agir antes que ele tivesse esse conhecimento, esse pensamento. Conforme algumas normas foram violadas, surgiu a necessidade de se identificar qual era o erro. E essa necessidade de descobrir qual era o erro que levou ao descobrimento dessas regras. Hoje, nem todas as normas surgem desta forma, mas o núcleo essencial da convivência humana decorre daí, de existir uma certa ordem no convívio humano, e de quando houver o desrespeito a certas normas dessa ordem, você identificar que existia essa norma que foi violada, e você aí conseguir, digamos, falar essa norma, expressar essa norma e determinar essa norma. Existe na verdade, isso tudo decorre de uma falsa dicotomia entre o natural e o artificial. Natural é chamado pelo Hayek como Physei, por natureza, da mesma ideia de física, que decorre da mesma coisa do natural, e do artificial, que Hayek vai chamar, usando o melhor termo, de tese, que é por decisão deliberada. Ou seja, existia uma falsa dicotomia entre aquilo que pertencia naturalmente ao ser humano e aquilo que o ser humano determinava através da razão, de forma deliberada. Essa confusão ignora que existe uma terceira categoria, os resultados da ação humana, mas não da intenção humana. Elas decorrem da inteligência, mas não decorrem diretamente da inteligência. Que veria um pouco da ideia do evolucionismo, que eu vou explicar agora. A noção de evolucionismo não veio da biologia, mas sim surgiu da análise de formações sociais, como por exemplo a língua, a moral, o direito e a moeda. Essa ideia, por exemplo, porque no caso da moeda se começou a usar, por exemplo, o ouro e a prata em grande medida em várias sociedades, várias culturas do mundo. Existe uma série de características que determinam isso, mas não é por conta da natureza humana ou por conta diretamente da inteligência que determinados bens foram utilizados como moedas, mas sim foi um processo meio assim inconsciente, mas que tem relação com a própria inteligência humana. E essa ideia de evolucionismo que possibilitou o entendimento da evolução e da ordem espontânea.
A ordem espontânea é do surgimento de ordem sem que você queira, por isso espontânea. Darwin posteriormente adaptou essa ideia de evolucionismo à biologia. O evolucionismo original analisava as organizações e a cultura, mas não os indivíduos. Enquanto o darwinismo ele conseguiu aplicar aos indivíduos na parte da biologia. Posteriormente, o darwinismo social trouxe para as ciências sociais a ideia de evolucionismo de indivíduos e gerou graves distorções. Porque o darwinismo social ele parou de pensar só na ideia de formações sociais, mas de indivíduos. Ocorreu uma série de problemas que acho que eu não vou adentrar muito. Quando se fala em lei da evolução, tanto no evolucionismo das ciências humanas quanto no darwinismo, não se pode traçar um caminho, não se pode explicitar as etapas, pode-se no máximo obter os princípios e padrões que vão governar a evolução. Por isso, isso não ocorre por deliberação e nem por ser da própria natureza. É como se o rio encontrasse o caminho mais fácil para ele correr. Quanto à ideia do evolucionismo, o surgimento do evolucionismo, seria enganoso utilizar o termo racionalismo em oposição a antirracionalista. O certo seria o racionalismo construtivista e o racionalismo evolucionista, ou nas palavras de Karl Popper, racionalismo ingênuo e racionalismo crítico. Racionalismo construtivista ou ingênuo seria aquele inicial, de que se prende à falsa dicotomia entre aquilo que diz que só existe o que é natural e o que é criado deliberadamente, diretamente por inteligência humana. Enquanto o racionalismo evolucionista ou crítico reconhece que existem algumas coisas que elas não vêm de nenhum desses dois, mas elas surgem espontaneamente na sociedade, por conta da inteligência humana, mas não por conta da deliberação direta do ser humano. O racionalismo ingênuo pensava que a razão seria a chave mágica para se entender o mundo, enquanto o racionalismo crítico entende que existem limites para a razão. E ao compreender tais limites, é possível encontrar o uso máximo da razão sem que haja o abuso do uso da razão. O liberalismo compreende a fragilidade da razão e as ideias e as regras que mais preza são as que possibilitam a evolução e a ordem espontânea. A noção de ordem é importante na discussão de fenômenos complexos. Vamos definir a ordem como a condição em que múltiplos elementos são relacionados entre si, de tal maneira que podemos aprender a formar expectativas corretas em relação ao restante, ou pelo menos expectativas que tenham a probabilidade de se revelar corretas. No exemplo de uma ordem que tem uma probabilidade, é quando você, por exemplo, vê o tempo se fechando com muitas nuvens e fala, vai chover. Não é certo que vai chover, mas existe uma grande probabilidade de que isso aconteça, por isso você está presente numa ordem. Existem dois tipos de ordem. A taxis, que é a ordem exógena artificial, a organização, e o cosmos, que é a ordem espontânea, resultante da evolução. O cosmos é aquela que não se pode sentir, apenas conhecer pelo intelecto, como as ordens de mercado. As ordens de mercado você não é criado por ninguém, mas elas vão surgindo espontaneamente na sociedade. A taxis é relativamente simples, dificilmente muito complexa de forma que o criador possa aprendê-las. Geralmente elas são complexas porque elas são simples e o criador tem que ter contato com... O criador não pode se perder muito em abstrações, por isso cria coisas mais concretas. E, por ser criadas, elas normalmente servem ao propósito do seu criador. Enquanto isso, o cosmos geralmente é abstrato e não serve a um propósito individual e ultrapassa a capacidade intelectual humana. Ela surge da própria relação entre os seres humanos, e dessa relação entre os seres humanos vão surgindo regras do convívio que geram essa ordem do cosmos, e você não sabe exatamente por que eles servem, eles não têm um propósito nem nada específico. Na química, o cosmos pode ser visto como pela formação de cristais. Ninguém consegue colocar os átomos na posição exata para sua formação, apenas pode fornecer um ambiente propício. Há um grande número de fatores particulares que ninguém pode compreender totalmente na formação dos cristais. Apenas podemos compreender o caráter geral, mas não os detalhes.
E agora a respeito das ordens, quanto mais certa a ocorrência de uma ordem, menor será a precisão de suas características. Por exemplo, se eu sei que num cristal, na formação de um cristal, se eu tiver num ambiente X, vai se formar cristais. Se eu sei somente isso, eu não sei a especificidade dos cristais. No entanto, se eu, por acaso, de uma forma conseguir o conhecimento de que se determinados grãos de poeira, por exemplo, tiver em determinada forma com água, sei lá, vai formar um determinado cristal, eu sei especificamente qual que vai ser a característica do cristal formado. Porque eu sei que... porque a ocorrência dessa ordem também vai ser mais específica. E existem também ordens que abarcam outras, como a catalaxe, ou a ideia de mercado no sentido mais amplo, que é uma única ordem que integra tantas atividades dependentes de um processo diverso. Por exemplo, existe um mercado de carros, um mercado de farinha, um mercado de não sei o que. A catalaxe é a ordem que abarca todos esses mercados. A sociedade humana coopera tanto pela ordem espontânea, pela organização intencional, tanto pela nomos quanto pela taxis. O papel do mercado é igual ao de funcionários de uma fábrica responsáveis pela preservação das máquinas, mas não pela produção das mesmas. Os propósitos das máquinas são determinados por quem usa e por quem consome esses produtos. Não podemos combinar ordens espontâneas com organização conforme as nossas vontades. A comparação da sociedade com o organismo é antiga. O organismo é mais concreto e menos adaptável do que as ordens espontâneas sociais. O grande problema da táxis é só desprezo pelos próprios limites. As pessoas pensam que a táxis pode substituir completamente o cosmos. Por exemplo, no caso, o cosmos como a ordem de mercado. As pessoas pensam que conseguem deliberadamente, ou por ação direta da razão humana, criar uma ordem que consiga completamente substituir a ordem do cosmos, a ordem do mercado, da catalaxe. Enquanto a ordem do cosmos ela é infinitamente muito complexa. O ser humano consegue compreender de forma apropriada a ordem de mercado. E esse é o grande problema da táxis, da ideia de que você pode criar coisas deliberadamente. O Hayek define a liberdade como um estado no qual cada um pode usar seu conhecimento com vistas a seus propósitos. A liberdade só é possível quando há princípios observados pela sociedade, e ela é destruída pelo oportunismo, quando se pode violar esses princípios por mero oportunismo. Oportunismo no sentido mais amplo, inclusive. A liberdade só pode ser preservada se estiver em um princípio inviolável em situações específicas. O pragmatismo conduz ao socialismo. O pragmatismo é você tentar, nesse caso é a ideia de você tentar chegar a uma melhor resposta para cada situação concreta, violando um princípio violável, um princípio abstrato, no caso é a liberdade. Quando você tenta determinar, por exemplo, no caso de um roubo, que se o ladrão ele não tivesse roubado, ele iria morrer de fome, e por isso você permite que o ladrão rouba, isso viola um princípio geral da sociedade, tentando ser pragmático, tentando, no caso, como ser oportunista, uma situação, numa ideia mais ampla de oportunismo. Muitas das medidas que são chamadas de inevitáveis, hoje em dia, são resultados de políticas anteriores. A maioria das necessidades governamentais acabam sendo obras nossas. A gente acaba gerando uma norma anterior, que acaba gerando um problema, e esse problema a gente fala que vai ter que tomar uma medida inevitável para sanar tal problema. Os profissionais do direito tendem a ser conservadores se a teoria do direito dominante é a mesma da lei, e deixam de ser quando são diferentes. Os jovens juristas aprendem que devem mudar a sociedade com certas leis, que podem mudar a sociedade com certas leis, e atribuem erroneamente a culpa de certos problemas que vem ao capitalismo, ao liberalismo. Nesse caso, os jovens juristas, muitas vezes, acho que no caso atualmente, ou na época do Hayek. É preciso distinguir o direito de legislação. O direito é uma ordem espontânea, enquanto a legislação é uma criação intencional de leis. Ou seja, o direito ele é uma ordem que surge espontaneamente na sociedade pela interação dos indivíduos, enquanto a legislação é criada pela deliberação humana de leis. O poder de se alterar a realidade, dos seres humanos terem mais autonomia sobre seu destino, levou os homens a pensarem mais em quem deve deter tal poder, e não em qual amplitude se deve assumir. Essa possibilidade de se criar leis, essa possibilidade de se criar leis faz com que os homens queiram que tenham pessoas melhores no
no poder. Só que eles acabam muitas vezes se esquecendo de definir qual que é a amplitude qual é o limite do poder que tal pessoa deva ter. Antigamente, o direito era pensado como leis tais como as leis da natureza. O homem podia entendê-las, porém não alterá-las. O que era uma ideia muito próxima dos costumes, que você pode falar sobre os costumes, mas você não consegue alterar os costumes por nenhuma deliberação. Muitas vezes os membros do grupo não entendem o motivo, mas fazem determinadas condutas para permitir a ordem do grupo e que se atinja resultados superiores. Muitas vezes as situações em que os legisladores quiseram somente anunciar o direito antigo, que seria imutável, e não criar o direito. Surgindo, por exemplo, uma violação, você percebe que existe um direito, e ao perceber que existe um direito, você quer expressá-lo para toda a sociedade. Daí essa era a ideia dos legisladores anteriormente. Uma lei não é cumprida por seus fins, mas sim pela ordem que trazia a sociedade. Isso antigamente, sobretudo, quando existiam leis bastante abstratas que você não sabia quais são exatamente as consequências das leis. Isso é da mesma forma como os costumes. Por exemplo, você não sabe por que você não pode colocar o cotovelo na mesa. Você pensa, é feio, não sei o que, mas você não sabe qual que é a finalidade disso. Da mesma forma, muitas leis você não consegue compreender imediatamente quais são as suas finalidades. As normas abstratas, destinadas a reger toda a sociedade, se distanciam mais dos efeitos práticos, enquanto normas específicas a grupos se dirigem para uma consecução de resultados. Uma utilidade muito boa da legislação é que ela é muito mais rápida que a jurisprudência, que o sistema de costumes e de normas, do direito, das normas geradas espontaneamente. Um juiz pode dar uma decisão correta para modificar um entendimento errôneo. Contudo, a decisão correta do juiz não vai alterar a decisão dos outros e nem necessariamente vai ser seguida. Enquanto isso, uma lei pode modificar vários julgamentos de uma só vez. Hayek propõe um poder de opinião dado ao povo que esteja acima do poder do legislador. Todos sabem que só se governa se o povo aceitar as normas, e o poder de opinião seria um poder negativo para o povo desaprovar determinadas leis. O legislador criaria, inclusive, a ideia de lei é uma norma geral, mas tudo bem, são entre aspas. O legislador cria uma lei, uma norma geral, e o povo tem o poder de negar essa lei, que o Hayek chama de poder de opinião. Daí também agora é importante, como a gente definiu antes a diferença entre o direito e a legislação, agora é importante compreendermos a diferença entre a lei e o direito. O direito, ele é essa ordem espontânea, não só espontânea, mas o direito é formado por normas em comum, por leis. E o direito, ele cria essa ordem na sociedade, que é o pressuposto para se surgir um governo. O direito, digamos, é aquilo que surge naturalmente do convívio humano. O direito seria a arte de dirimir os conflitos. E não aqui entendido o direito como a ciência de se mudar o mundo por meio de normas, por meio da legislação. A lei, ela não é necessariamente intencional. A lei não é necessariamente a legislação. A tese. As leis, por serem, como disse, normas abstratas voltadas para todo mundo, para uma quantidade indeterminada de pessoas, não podem dar a cada um o que é seu, apenas podem limitar a interferência de uns na esfera dos outros. Ou seja, a lei não pode dizer, o salário do trabalhador tal ou de tal classe é tal, porque se fizer isso não é lei, assim, é uma norma, mas não é lei. Então, por isso, a lei não consegue dar a cada um que é seu, ela não consegue fazer a justiça, mas ela consegue limitar a interferência de um nas esferas do outro, impedindo a injustiça. Então, agora a ideia de teses, que é a lei proveniente da legislação. Lembremos que lei é diferente, nem toda legislação é composta de lei por essa definição. Havia situações em que o soberano não podia simplesmente tomar algumas medidas que demandassem a colaboração dos súditos, por exemplo, a tributação. Daí a importância dos parlamentos. Eles legitimavam a lei, por exemplo, a tributação. Porque se um rei fizesse uma lei sobre tributação arbitrariamente, as pessoas poderiam ficar bravas, mas daí tinha um sistema de legitimação através do parlamento.
Por isso o legislativo ele surge primeiro como órgão de legitimação, e depois começa a criar as leis, nomos. E por fim, o legislativo estende seu poder, acreditando ser ilimitado. A ideia de teses é a lei criada por deliberação, por isso proveniente da legislação, e não da lei que surge espontaneamente na sociedade. Bom, é isso o segundo volume, o primeiro volume do livro. Depois nós temos o segundo volume em breve.